Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã maravilhosa de domingo, nós estamos aqui reunidos para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida da sua igreja e convidar você para estar juntamente conosco nesse dia acompanhando a ministração da lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Eu gostaria de convidar você, juntamente com a sua família, para se inscrever no nosso site, na nossa página no YouTube, nosso canal, melhor dizendo, no YouTube, tá certo? É a Assembleia de Deus do Ministério Central do Paraná. Se nós chegarmos a 1000 inscritos, nós teremos a oportunidade de transmitir para todos, ao vivo também pelo YouTube. Então convidamos você para estar se inscrevendo nessa página, para que mais pessoas tenham, nesse canal, melhor dizendo, para que mais pessoas tenham acesso a essa programação, tá certo? Gostaria de convidar você, juntamente com a sua família, para um momento de oração, antes de nós ministrarmos essa lição. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, na manhã desse dia, por estarmos aqui reunidos para mais uma ministração da sua palavra. Pedimos a sua inspiração, a sua graça, a sua majestade, que Deus dando o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a unção, o poder e o entendimento e a compreensão para conviver, vivenciar e ensinar a sua palavra. Nos ajude, nos abençoe, meu Deus, abençoe essa família que está nos acompanhando, essa pessoa que está nos acompanhando, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja conosco até o fim da sua vida, para que a gente peça agradecido e obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos e amados irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020. O tema da lição é o mistério da unidade revelada, tá certo? O texto áureo diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? A leitura bíblica em classe, se você não tem uma lição aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso número 13, que nos diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo povo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Aqui está uma passagem que Paulo escreve aos Efésios e vai nos servir de base para o comentário dessa lição na manhã desse dia, tá certo? Eu gostaria de dizer a você que esse mistério ao qual Paulo ele se refere, ele foi um mistério que vem sendo revelado de acordo com a compreensão do ser humano. Não é que Deus não já
já tinha esse plano, já tinha esse projeto, já tinha arquitetado, e já não tinha esse projeto. Deus sempre teve o projeto da igreja, sempre teve o projeto da unidade, mas ele precisou ser revelado passo a passo. Tanto é que Deus começa a já revelar esse projeto ali, quando o homem cai. Deus já faz a primeira promessa de que estaria enviando um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que aniquilaria o poder escravizador que o diabo tinha colocado no homem, que é o pecado, sendo revelado ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, tá certo? Entender que esse mistério, alguns pontos dele no Antigo Testamento, mas que ele vem revelar ele em toda a sua plenitude no Novo Testamento, aos seus santos apóstolos e profetas, como o apóstolo Paulo aqui nos diz. Então, ao longo da história, Deus vem mostrando pontos dessa revelação e vem descortinar completo dessa revelação no Novo Testamento, tá certo? O qual, depois que Jesus Cristo morre e ressuscita e é levado ao céu, o Espírito Santo batiza os seus discípulos ali, aqueles 120, a palavra de Deus eles começam a ter o entendimento sobrenatural do que seria esse mistério, do que seria a revelação dessa graça de Deus, desse dom, dessa maravilha de Deus a todas as pessoas na face da terra, tá certo? Então, na introdução, nós vamos encontrar o comentarista dizendo sobre essa questão, que aos profetas e apóstolos do Novo Testamento, Deus revelou esse mistério que esteve oculto. E esse mistério é a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Porque ali, quando o homem peca, Deus começa a revelar esse mistério. E ao longo da história do povo do povo judeu, Deus vem mostrando esse plano, ele vai se descortinando passo a passo. Só que no Antigo Concerto, as pessoas não tinham conhecimento da revelação completa desse mistério, tá certo? Esse mistério, ele estava, o primeiro ponto diz, um mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios, eles ignoravam, por quê? Porque eles não tinham conhecimento desse mistério. E os judeus, eles se achavam que o povo exclusivo, escolhido por Deus, e não se importavam com os gentios. Para eles deveriam viver em uma bolha, certo? Enclausurado, dentro daquelas promessas aquelas promessas só diziam respeito a eles e não aos gentios. Mas na verdade, se nós formos olhar com mais cautela, com mais cuidado, nós vamos ver que é justamente o contrário. O povo judeu deveria ser o povo exemplo e evangelizador de Deus no Antigo Testamento. Deveria ser um povo que deveria levar as demais nações o conhecimento de Deus e trazer as demais nações para esse projeto de Deus. Mas eles se fecharam. Eles não quiseram compartilhar com o mundo essa grandeza de Deus, desobedecendo assim o preceito e a vontade de Deus, tá certo? O mistério oculto no Antigo Testamento. A palavra mistério, o conceito bíblico de mistério, essa palavra significa segredo ou doutrina secreta, que indica verdade, alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Isso não significa que são mistérios ocultos, que ninguém possa ter acesso, que seja restrito, não. Isso significa o quê? Que era uma doutrina de que as pessoas não tinham conhecimento pleno. O conhecimento pleno dessa doutrina. Tinha um conhecimento, mas muito básico, muito longe, não se tinha assim uma visão correta sobre isso, eles não tinham a compreensão exata desse mistério. Então isso não significa que era algo oculto, que Deus só revelaria a um determinado tipo de pessoas, como por exemplo aos sumos sacerdotes, aos levitas, e não ao povo, não. É porque não se tinha um conhecimento ainda completo de tudo isso, porque Deus vai revelando isso através dos séculos, tá certo? E foi desvendado agora no Novo Testamento aos apóstolos e aos profetas que Deus escolheu para este fim, tá certo? O desconhecimento do mistério. Esse mistério teve oculto por gerações. Deus, ele vem revelando esse mistério ao longo dos séculos. Haja vista que quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. E ele diz a Abraão: olha, Abraão, você a partir de agora vai ser uma pessoa escolhida para que eu revele, e através de você eu vou fazer um povo. E Deus dá a Abraão um selo, o selo da circuncisão. Esse selo foi o selo que Deus deu a Abraão como um compromisso entre Deus e Abraão.
Então o povo judeu achava que se a pessoa não fosse circunciso, não obedecesse todos aqueles mandamentos, ele estaria fora do plano de Deus. E bem, na verdade sim, mas não era a circuncisão que iria justificar a fé, a pessoa. O que iria justificar a pessoa seria a fé, e mediante um ato de fé ele seria circuncidado. Como hoje, nós batizamos a pessoa por um ato de fé. E não batizamos primeiro a pessoa para que depois ele tenha fé. Não, primeiro a pessoa tem fé, aceita as verdades da palavra de Deus, então ele passa a fazer parte do corpo de Deus, sendo batizado em águas. E os judeus não entendiam. Para eles o mais importante era a circuncisão e não a fé. Quando na verdade a Bíblia diz que o mais importante é a fé. Eles entendiam também que deveriam oferecer sacrifícios, e não adianta um sacrifício sem arrependimento. Tanto é que o Senhor diz a Oséias: misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então eles estavam pensando: se você cometesse um deslize, um pecado, e você oferecesse um holocausto, você seria perdoado. Se você oferecesse uma oferta, não. Deus queria o arrependimento, e a oferta, o holocausto, seria o quê? O reconhecimento e o arrependimento, que levaria você a tomar essa atitude. Eles estavam tomando atitude sem se arrepender. Ou seja, estava tudo, justamente eles tinham compreendido tudo contrário daquilo que realmente Deus queria. E o que Deus quer do homem é isso, é que ele venha aqui a conhecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Haja vista que Deus chama Abraão, dá a ele o selo da circuncisão, e nós encontramos ao longo da história bíblica outras situações que nos levam a compreender isso. Haja vista, nós encontramos duas situações no Antigo Testamento que nos chamam bastante atenção sobre isso. Quando os israelitas cercam a cidade de Jericó e eles conquistam aquela cidade, a meretriz Raabe, está ali no capítulo 6 de Josué, há ali uma meretriz chamada Raabe, que esconde os espias. E ali ela esconde os espias, e quando aquela cidade é destruída, quem estava dentro da casa dela, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família é poupada da destruição. E essa mulher se casa com um judeu, e ela tem um filho, e esse filho se chama Boaz. Boaz, que era moabita, e gera Obed gera Jessé, e Jessé gera o rei Davi. Então, ou seja, temos duas mulheres gentias, uma que era meretriz, Raabe, entra na genealogia de Jesus Cristo, e entra também Ruth a moabita. Ou seja, Deus já revelando pontos aos judeus de que os gentios seriam também incluídos nessa promessa, desde que se arrependessem e deixassem a sua vida de pecados. Mas Israel não. Israel acreditava que era através da circuncisão e da obediência simplesmente de cerimônias. Deus não queria que as pessoas vivessem de cerimônias. Deus queria que as pessoas o conhecessem e o servissem com amor. Tá certo? O mistério dos profetas da antiga aliança. Alguns profetas fizeram menção desse mistério já no Antigo Testamento, como Moisés fez menção ali ao escrever Gênesis, em que Deus diz a Abraão que eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, ou seja, na sua pessoa, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus não estava dizendo que benditos seriam os judeus, ou benditos seriam simplesmente aqueles que fossem circuncidados. Não, Deus está dizendo que benditas seriam todas as famílias da terra, dando a entender que o mistério que ele tinha a revelar era a união dos gentios, dos judeus e os gentios, formando um único povo. Esse é o grande mistério que Deus revela, certo? Eles conheciam a respeito, Isaías profetiza a respeito disso, não é? Que Deus iria trazer os gentios para si, e os demais profetas vão trazendo essa questão. Eles não sabiam, na verdade, tanto os profetas como os homens do Antigo Testamento, eles não sabiam como é que isso se daria, como Deus iria unir os judeus, que viviam como um povo exclusivo, e os gentios que ignoravam por completo as promessas de Deus por não conhecerem. Então eles ignoravam, eles não tinham conhecimento. Como isso seria? Como iria se ajuntar as diferenças raciais, as diferenças religiosas, as diferenças culturais? Como que isso ia acontecer? Como que Deus ia fazer isso? Eles não tinham pleno conhecimento sobre isso. Isso viria com a igreja.
A igreja é composta de judeus e gentios. Nós temos os judeus, temos os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, e hoje nós temos o que? A igreja de Deus, que é composta de judeus e gentios, todos formando um só povo, chamado a igreja de Deus. Amém? Aqui, o segundo tópico nos diz o mistério revelado no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos que esse mistério ele é revelado, ou seja, é descortinado na sua totalidade. Ele é revelado aos líderes, que são quem? Os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Deus revela a eles esse mistério. Esse mistério foi revelado a eles. Paulo ele nos mostra aqui que esse mistério vem sendo revelado aos homens de Deus no Novo Testamento. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, quando Jesus é elevado aos céus, ele dá mandamentos aos seus apóstolos. Ali em Atos capítulo 1 nos diz que Jesus Cristo deu um mandamento. Ele passou 40 dias e 40 noites após a sua ressurreição, aparecendo aos seus discípulos e dando a eles o quê? Dando a eles mandamentos pelo Espírito Santo. Então ele vem ensinando aos apóstolos acerca dessas grandezas e dessas verdades, e ele é elevado aos céus. Então os apóstolos recebem essa revelação, e de acordo com o que vem as escrituras do Novo Testamento, esse mistério vem sendo o quê? Mostrado a toda a humanidade, e chegou até nós pelo quê? Pela Escritura Sagrada, através da Palavra de Deus. Hoje nós temos o conhecimento da plena revelação do mistério de Deus, que foi revelado aos apóstolos, mas como chegaria até nós se eles não escrevessem? Então eles escreveram, esclarecendo a humanidade acerca desse mistério. Então, mediante a inspiração do Espírito Santo, os apóstolos escrevem o Novo Testamento, e essa escritura chegou até nós, e vai chegar a toda a humanidade, aonde quer que haja seres humanos, em qualquer época, está o quê? A palavra de Deus escrita. E nós vamos pegá-la, vamos olhar, vamos ler, vamos entender, e o Espírito Santo vai nos fazer entender essas verdades divinas, que estiveram ocultas no Antigo Testamento, são reveladas no Novo Testamento. Haja vista, nós encontramos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro recebe uma revelação de que Deus estava unindo judeus e gentios em um mesmo povo. E ele vai até a casa do centurião Cornélio, que era da corte italiana, que era um gentio, e ele se reúne ali com seus familiares para ouvir aquilo que Deus, através do apóstolo Pedro, revelou. E ali, quando Pedro está ministrando, antes que Pedro termine a ministração, o Espírito Santo enche as vidas daquelas pessoas, e elas começam a magnificar, glorificar a Deus, e são batizadas no Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro diz: olha, podemos nós rejeitar água para que sejam batizados esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Ou seja, Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, estava aceitando o gentil Cornélio com toda a sua família, aceitando para fazer parte da sua igreja, da família de Deus, e dando testemunho disso, fazendo o quê? Batizando aqueles homens com o Espírito Santo, dando a eles o conhecimento que, se eles foram aceitos por Deus, eles não podiam de forma alguma ser rejeitados pela igreja naquela época. Essa é que é a grande verdade do mistério de Deus, que nós muitas vezes rejeitamos pessoas, mas Jesus Cristo veio justamente fazendo essa diferença, aceitando ao seu lado que o seguissem publicanos, meretrizes, pecadores, homens rejeitados da sociedade. Essas pessoas que foram excluídas da vida religiosa, da vida social, do convívio religioso do povo de Israel, foi que vieram seguir a Jesus, porque encontraram nele o quê? Uma palavra de esperança. E é isso que nós precisamos ensinar às pessoas hoje, que o Senhor Jesus Cristo ama o ser humano, que Ele perdoa os seus pecados e que Ele faz dele uma nova criação. Em Cristo Jesus, todos nós temos que ser nova criação. A vida pregressa que nós tivemos, nós devemos deixar ela de lado e trilhar uma nova jornada em Cristo Jesus. Amém? Então esse mistério oculto, ele é revelado dessa forma. Deus, ele realizou isso desde a eternidade.
E quando Adão peca, Deus não é pego de surpresa. Quando Adão, juntamente com Eva, desobedece, Deus os expulsa do paraíso e já começa a pôr em prática a revelação desse mistério, que vem sendo descortinado ao longo do Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele é revelado na sua magnitude. Aqui o terceiro ponto diz a magnitude do mistério. Ou seja, nós vemos, como eu já disse a vocês, Deus aceitando Cornélio e aceitando a sua família, que eram pessoas gentias, que eram pessoas que não eram circuncidados, que eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Nós vemos também em Atos 16, quando Paulo está preso, que ali, quando à meia-noite, ele e Silas começam a louvar e adorar a Deus, que o carcereiro ali tenta contra a sua própria vida e Paulo não permite, diz a ele: olha, não faça tal, porque nós estamos aqui. E aquele homem pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo não diz: você tem que se tornar um prosélito, você tem que se circuncidar, você tem que passar pela escola rabínica, você tem que... Não, Paulo está dizendo o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, aqui nós já vemos claramente a completa... Não é mais necessário você fazer a circuncisão, porque isso não é exigido de Cornélio e não é exigido do carcereiro. Nós vemos que isso não existe exigência nenhuma quanto a isso. A exigência é o quê? É crer, é mudar de vida, é deixar Deus transformar a sua vida. É isso que é necessário. Esse aqui é o grande mistério revelado aos santos apóstolos e profetas. Aqui no terceiro ponto nos diz o mistério pré-estabelecido por Deus. Ou seja, nós vemos esse mistério pré-estabelecido por Deus no capítulo 15 de São João, quando Jesus diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e meu Pai o lavrador. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto, ele o limpa para que dê mais fruto, e aquele ramo que não dá fruto, ele corta. Então aqui, Jesus Cristo já está ensinando aos seus apóstolos acerca de que Deus não faz distinção de judeus e gentios. Deus tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Quando ele encontra aquela mulher samaritana, ali no capítulo 4 de São João, ele também vem mostrando àquela mulher a necessidade de uma mudança não de religião, uma mudança não de necessidade de lugar de culto ou de liturgia de culto, mas ele vem mostrando a necessidade de uma conversão verdadeira e genuína no coração, que vai fazer com que o homem tome uma atitude totalmente diferente daquela atitude que ele tem tomado. Então Jesus Cristo, ele começa um diálogo simples com aquela mulher, e ele começa a aprofundar aquele diálogo, dizendo que da água que ele der à humanidade, a qualquer ser humano, aquela pessoa não mais terá sede. E aquela mulher, sem entender bem o que Jesus diz, pensa que está falando da água, e diz: Senhor, me dá sempre dessa água para que eu não precise vir aqui ao poço. E Jesus esclarece a ela: quem beber dessa água, tornará ter sede. Então todos nós que bebemos água, nós temos sede, mas aquele que bebe da água que Jesus dá, ou seja, aquele que Deus traz, que se faz participante, que bebe da água da vida eterna, ele encontra o saciar da sua sede. É disso que a humanidade precisa hoje. É de verdadeiramente beber da palavra de Deus. É de verdadeiramente ser mudado, ser transformado, deixar a vida de pecados de lado, abraçar-se com o Senhor Jesus Cristo e trilhar novos caminhos, veredas retas para os seus pés. É isso que nós precisamos entender. E ali Jesus começa a revelar àquela mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e a hora vem e agora é. E que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e Ele procura tais que assim o adorem em Espírito e em verdade. E onde quer que nós estejamos, independente das casas de oração estarem abertas ou não, independente de nós estarmos em qualquer lugar desse planeta, se nós adorarmos a Deus em Espírito e em verdade, Ele vai receber a nossa adoração. Deus não está restrito a lugares, não está restrito a religiões, não está restrito a dogmas, a multiforme graça e sabedoria de Deus que nós não conseguimos compreender devido à nossa pequena mente, mas sabemos que Ele tem o controle, o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E aqui, a Escritura é a base que Ele usa para nos revelar essas grandezas, para nos revelar o seu grande mistério.
Então, o mistério pré-estabelecido por Deus foi esse, em que ele iria justificar judeus e gentios em um só povo. Mas para isso ele precisava o quê? Revelar às pessoas a sua vontade. E nós sabemos que esse mistério, ele existe riquezas inimagináveis, riquezas invisíveis. Quando esse mistério é revelado, que Deus passa a mostrar ao povo a imensurável, ou seja, não tem como medir o tamanho dessas grandezas, porque algo que não se tinha ainda um conhecimento pleno, não era apenas a salvação, mas era daquilo que viria juntamente com a salvação. O que é que vem juntamente com a salvação? O Espírito Santo de Deus, como profetiza o profeta Joel, ele é derramado abundantemente sobre todos aqueles que se convertem a Deus, independente da sua nacionalidade, da sua cor, sexo, nasce de qualquer coisa. Deus chama toda a humanidade para um só propósito, para a sua igreja. E dentro dessa igreja, ele começa a escolher pessoas e começa a dotá-las de capacidade sobrenatural para realizar a sua vontade. Não só o Espírito Santo começa a conviver dentro do coração de cada um de nós, como ele nos capacita a realizar coisas que aos nossos olhos parecem impossível. Haja visto o próprio apóstolo Pedro. Ele chega ali e Dorcas está morta, e as pessoas mandam chamá-lo, e ele chega àquela cidade, e ele vai lá onde Dorcas está deitada, e ele ora e põe as mãos sobre ela e diz: Tabita, levanta, e ela ressuscita. Então um homem comum, como Pedro, eu e você, Deus dá a ele poder e autoridade até ressuscitar os mortos. Ele dá poder e autoridade apenas em determinada situação em que ele está passando, e as pessoas querem colocar os doentes até para que a sua sombra cubra essas pessoas, para que eles sejam curados. Os lenços e aventais de Paulo são levados e colocados sobre os endemoniados, e os demônios desaparecem, e as enfermidades são curadas. O que nós queremos dizer com isso não é que nós devemos orar e colocar roupa, fotos, aqui não é nada disso. O que nós queremos dizer é que Deus, através do Espírito Santo, capacita o homem a realizar aquilo que aos olhos humanos é impossível. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que nos ensina a parábola do filho pródigo. Não importa quem você é, não importa aonde você esteja, não importa em que caminho você tem andado, não importa como você desperdiçou a sua vida, se você cair em si, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus, Deus recebe você de braços abertos, não importa qual seja a sua condição. É isso que nós precisamos entender. O grande mistério é esse, é que a humanidade inteira se distanciou de Deus. A humanidade inteira se perdeu, mas Deus em Cristo está reconciliando o homem consigo. Paulo ele ensina que aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso vem de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo mesmo e deu à sua igreja, ao seu povo, o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e agora ele põe em mim e em você. Marcos, ele diz no capítulo 16, no verso 15, Jesus diz aos seus discípulos: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse é o grande mistério revelado. É para todas as tribos, línguas, povos e nações. Hoje são aceitáveis a Deus mediante a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que a humanidade precisa reconhecer? Essa riqueza é voltar-se para Deus, é obter de Deus o perdão, é obter de Deus a salvação, é obter de Deus as riquezas do seu Espírito Santo. São essas riquezas insondáveis que o apóstolo Paulo vem nos mostrando. E o eterno propósito em Cristo. Mas ele revelou esse mistério em Cristo Jesus, que é o quê? O plano da redenção. É Deus trazer o homem de volta, porque o homem foi expulso do paraíso, Adão e toda a
da humanidade, foram expulsas diante de Deus por causa do seu pecado. Mas em Cristo Jesus, a redenção, o homem passa novamente agora a ter acesso direto com Deus. O homem pode dobrar. Jesus morre, que diz está consumado, o velho tempo se rasga de alto a baixo, dando ao homem acesso direto à presença de Deus. E o que mais acontece? O homem se torna justificado diante de Deus, ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário perdoa todos os nossos pecados, e diante de Deus nós estamos o quê? Justificados. Agora o pecado não mais nos escraviza, agora o pecado não mais domina as nossas vidas. Nós somos pecadores sim, mas não somos aquelas pessoas que vivem debaixo da escravidão do pecado. Essa nós chamamos de justificação. O homem se torna justificado, aceitável diante de Deus. E o último processo nós chamamos de glorificação, que será o arrebatamento da igreja, onde o homem, nós seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós os vivos seremos transformados. E um corpo glorioso, nós iremos juntamente com eles, nos encontrarmos com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o processo chamado glorificação. Mas isso é assunto para nós tratarmos em uma outra lição sobre escatologia, tá certo? Então nós precisamos entender que esse plano pré-estabelecido de Deus é com esse objetivo. A humanidade se perdeu de Deus através do pecado. A humanidade se distanciou de Deus. Deus veio revelando através dos judeus esse processo que viria a ser revelado na sua totalidade no Novo Testamento pelas pessoas, dos apóstolos e profetas. E esse mistério foi revelado. Agora, depois de nós sermos aceitos por Deus, perdoados por Deus, o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação para os dias de hoje. Precisamos revestir de toda a armadura de Deus para resistir a dias como os nossos, que são dias maus, dias de epidemia, dias de situações difíceis. Meus irmãos, o plano divino pré-estabelecido é com esse propósito. Estamos vendo que a cada segundo que se passa, a cada novo acontecimento, não só no Brasil, mas no mundo, vem nos dar a certeza de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à porta. A última fase desse mistério na igreja culminará no dia em que aqueles que forem fiéis a Deus desaparecerão dessa terra. O rapto, o arrebatamento, o tomar com força acontecerá. Aqueles que são fiéis a Deus, eles desaparecerão desse mundo. Isso nós chamamos de arrebatamento. A Escritura chama de arrebatamento da igreja. Essa parte do mistério nós precisamos compreender que o Senhor Jesus Cristo, como os anjos disseram em Atos capítulo 1, verso 11, esse mesmo Jesus, que foi elevado aos céus, assim como para os céus, ele foi levado, dos céus ele descerá para nos buscar. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Estamos preparados para esse encontro? Eu quero dizer para você que ele virá nos buscar. E esse mistério que a igreja recebeu, ele foi revelado. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Brevemente Jesus Cristo voltará, certo? Então fortaleça-se no Senhor, compreenda que o Senhor tem esses propósitos para mim e para a sua vida, certo? Eu gostaria de orar por você, orar pela sua família e convidar você, hoje domingo, a partir das 8 horas da noite, em um grande culto de louvor e adoração, juntamente com o nosso ministério de louvor, estaremos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus e convidamos você para fazer parte da nossa página, para se inscrever no nosso canal no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a essa programação. Se você gostou, curta, compartilhe, nos ajude a levar a palavra de Deus às demais pessoas, tá certo? O nosso canal no YouTube é a Assembleia de Deus Ministério Central do Paranoá. E a nossa página na internet também é a Assembleia de Deus Ministério Central do Paranoá. Convidamos você para fazer parte dessa família em Cristo Jesus, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar, e assim eu vou estar passando para o nosso pastor presidente, pastor Adalto. Vamos terminar, desculpa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós te agradecemos, ó Deus, por essa aula maravilhosa. Te agradecemos pela vida daqueles que participaram, meu Deus eterno, juntamente conosco. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando as suas vidas, abençoando os seus corações, derramando a sua graça, meu Deus eterno, confortando cada pessoa que tem passado por momentos tão difíceis nos dias que estamos vivendo. Que verdadeiramente, meu Deus, esse mistério revelado, meu Deus eterno, aos seus santos apóstolos e profetas, chegou até nós pelas Sagradas Escrituras. Também nos conceda a graça, meu Deus eterno, ensinar também as pessoas. Que, meu Deus eterno, todos aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus, independente das suas, meu Deus eterno, situações, serão aceitos e acolhidos por Deus. Ó Deus, que verdadeiramente o Senhor esteja abençoando a vida dessa pessoa, abençoando sua família, abençoando os seus negócios, agindo na sua vida de uma forma sobrenatural, fazendo com que todos nós nos voltemos para Deus. É tempo de se voltar ao Senhor. Que verdadeiramente o Senhor esteja abençoando cada vida, cada coração, cada lar, meu Deus eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que essa pessoa esteja, que sobre ela esteja a bênção do Senhor, a bênção do arrependimento, a bênção da salvação, a bênção do livramento, a bênção da cura. Meu Deus eterno, que sejam alcançados pelo Senhor e pela sua infinita misericórdia. Meu Deus, que assim o Senhor ajude e abençoe cada pessoa. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus.